Você está querendo comprar uma fonte nova para o seu PC? E aí você esbarra com esse selo 80 Plus, Bronze, Silver, Gold, Platinum, e fica em dúvida de qual fonte adquirir e o que esse selo vai influenciar na qualidade da fonte. Nessa aula eu quero abordar de forma bem simples e prática para você que quer comprar uma fonte, o que é a certificação 80 Plus, sem entrar em critérios de engenharia elétrica, física quântica, nem cálculos complexos. Vamos lá? Então, primeiramente, você tem que entender que esse selo mede a eficiência da fonte. De uma maneira bem simples, a fonte vai converter a tensão CA, ou seja, a corrente alternada que vem na sua tomada, em corrente contínua, que é usada pelos componentes internos do seu PC, como placa-mãe, processador, memória e assim por diante. Só que nesse processo, parte dessa energia é perdida e transformada em calor. Por exemplo, se o seu computador está consumindo 200 watts, lá na tomada você vai gastar mais de 200 watts, porque a fonte não é 100% eficiente. Então vamos imaginar que você está consumindo 100 watts nos componentes internos, mas está gastando 130 watts de energia elétrica e está gerando 30 watts de calor. Se a sua fonte é mais eficiente, você vai gerar menos calor e vai gastar menos energia elétrica, tornando o seu PC mais fresco, mais silencioso e vai ter o custo para manter essa máquina ligada ao longo do dia, do mês, do ano, mais em conta, ou seja, você vai gastar menos na sua conta de luz. A certificação 80 Plus é uma garantia que a sua fonte vai ser eficiente e também ecológica. Nós vamos ter níveis dessa certificação. A 80 Plus White, que é a mais simples, a de entrada, e aí vamos ter a Bronze, a Silver, a Gold, a Platinum e a Titanium. Logicamente que cada vez maior o nível, maior a eficiência da sua fonte. Ou seja, menos energia vai ser desperdiçada no processo de conversão. Vamos lá ver a diferença de cada uma delas. Aqui eu tenho uma tabela que vai explicar isso de maneira bem simples. Primeiro que o teste é feito em laboratório com 3 cargas de consumo. Então, a fonte consumindo 20% da sua potência, 50% da sua potência e 100% da sua potência. Vocês vão ver aqui que a certificação Standard, a padrão aqui, a branca, né? Você vai ter, no mínimo, 80% de eficiência. Ou seja, se a fonte tem 100 watts, fazendo uma conta rápida, você vai gastar 120 watts na sua conta de luz. Ou seja, apenas 20% vai ser desperdiçada. Nós temos fontes que não têm essa certificação, que vão ter uma eficiência menor que 70% no mercado. Então essa aqui seria o produto de entrada, o mínimo recomendado, na minha opinião, você ter uma fonte certificada 80 Plus aqui, a branca, né? Aí nós vamos ter a Bronze. A Bronze com uma carga de 20% vai dar 82% de eficiência, com 50%, 85% de eficiência e com 100%, 82% de eficiência. Notem que com a metade da carga, ou seja, com a fonte na metade do uso, você vai ter uma melhor eficiência em todos os modelos. Eu vou falar agora aqui da Bronze para frente apenas com 50%, você pode ver a tabela. No caso da Silver, com 50% de carga, eu vou ter 88% de eficiência. No caso da Gold, 90% de eficiência. Na Platinum, 92% de eficiência. E na Titanium, 96% de eficiência. Lembrando que aqui no caso da Titanium, são fontes redundantes, normalmente utilizadas em servidores. Então, basicamente, o que diferencia os selos 80 Plus? O nível de eficiência. Logicamente que eu vou ter um aquecimento menor conforme esse selo vai ficando com níveis maiores e vou desperdiçar menos energia elétrica. Deixa eu mostrar um exemplo aqui bem simples. Lembrando que eu vou ter duas vantagens, então. A primeira, redução na minha conta de luz. Quem paga a conta de luz sabe que isso é legal. E eu vou ter menos calor produzido, consequentemente, eu vou ter uma maior vida útil dos meus componentes, eu vou ter menos ruído e diversos benefícios de gerar menos calor dentro do gabinete. Vamos lá, um exemplo aqui de uma fonte 80 Plus Bronze aqui, uma conta bem simples, uma fonte de 450 watts. Se eu estiver trabalhando com 100% da carga, eu vou ter uma eficiência de 82%. Ou seja, eu vou desperdiçar 18% da energia elétrica que entrou nessa fonte. Eu vou consumir 531 watts.
Então eu vou pagar por 531 watts e vou entregar para o meu PC 450 watts. Então 81 watts vai ser convertido em calor. Lembrando que a eficiência real vai variar de acordo com a temperatura, tensão de entrada na fonte e outros fatores. Por exemplo, nem sempre o seu micro está consumindo 100% da carga. Não é porque você tem uma fonte de 450 watts que você está gastando, que está consumindo 450 watts a todo momento. É só uma conta para ter uma ideia aí de como funciona a eficiência. Aqui vocês estão vendo um gráfico que mostra como é a eficiência e vocês vão ver que quando se aproxima de 50%, a fonte é mais eficiente. Aqui eu vou dar uma dica para vocês. Eu costumo dimensionar minhas fontes e escolher as minhas fontes assim, ó. Eu sempre escolho uma fonte que vai ter o dobro da capacidade que comumente a minha máquina usa. Se comumente a minha máquina, por exemplo, consome os 215 watts, eu vou comprar uma fonte de 430. Assim eu vou garantir que a minha fonte funcione na maior parte do tempo nessa margem de carga de 50%. Assim eu vou ter uma eficiência energética melhor, ou seja, eu vou gerar menos calor e também vou consumir menos energia elétrica. Isso traz economia para mim no final do mês. Afinal de contas, quem paga a conta de luz aqui em casa sou eu. Uma outra coisa interessante é não dimensionar demais uma máquina. Por exemplo, eu tenho uma máquina extremamente simples, que consome 100 watts, e eu vou comprar uma fonte lá de 1000 watts. Além de você gastar muito mais na fonte, que essa fonte é muito mais cara, você vai trabalhar aqui abaixo dos 20%, onde você tem uma eficiência ruim. E também não usar a fonte no talo, né? Eu tenho uma máquina, ela consome 300 watts, eu vou comprar uma fonte de 300 watts, porque aí você vai ficar aqui próximo do 100%, onde a eficiência não é melhor. Uma outra coisa que vocês devem observar no gráfico, é bem interessante, que quando você trabalha com a tensão de 220 volts, a eficiência é melhor do que quando você trabalha com 110 volts. Aqui eu estou em São Paulo e a maioria das tomadas são 110 volts, então eu acabo trabalhando aí na curva de baixo. Mas quem está num lugar que tem 220, você vai aproveitar melhor, lembrando que a maioria das fontes hoje é bivolt automática. Agora vamos lá aqui para a última parte do slide e uma parte para você ficar esperto. Existem fontes fake, fontes com selo de certificação 80+ falsos. Aqui eu trouxe dois exemplos. Tem uma Case Mal de 600 watts e é uma fonte que tem um selinho que você pode ver que a cor nem é a cor certa, ó, é invertida, a cor é 80+ falsier. E tem uma outra aqui, M-Tech, uma fonte muito vendida no Brasil, né? M-Treco aí, que vem com selo 80+, mas também não é uma fonte certificada. Mas, Leandro, como é que eu vou saber se a fonte é ou não é certificada? Eu tenho um site aqui, ó. Eu vou acessar aqui para vocês verem. Eu vou mostrar uma fonte que eu comprei recentemente. Inclusive, você vê o review dessa fonte no meu site. É o site da Ecova, Plug Load Solutions. Eu vou vir aqui nesse menu aqui, ó, 80+ Power Supplies. Eu vou deixar para vocês o link na descrição. E ele mostra aqui para mim, ó, em 115, 230, 115 industrial. E aqui tem os selos de certificação e tem os fabricantes. Eu vou rolar aqui os fabricantes. Eu comprei uma fonte da Corsair. Então, peraí, deixa eu achar que achei. Vou clicar no fabricante. E ele mostra para mim os modelos do fabricante que tem as certificações. Então vocês vão ver aqui, ó, fontes com a certificação branca Standard, bronze, silver e assim por diante. Eu vou procurar aqui na lista a fonte que eu comprei. Está aqui, ó, a CX450M. É uma fonte com certificação bronze. Eu vou clicar e eu vejo o teste que foi realizado na minha fonte aqui no PDF. Ele mostra aqui para mim a típica eficiência com 50% de carga, nesse caso 87,73, muitas vezes a certificação supera, ele vai mostrar a curva do gráfico aqui, todos os dados para você conferir. Então você pode conferir se a sua fonte tem realmente a certificação ou se simplesmente alguém foi lá e colou um selinho, imprimiu um selinho na fonte e você está com uma fonte aí que não é certificada. Bom, eu espero que essa aula rápida e simples tenha explicado de uma maneira bem prática o que é o selo 80+. Se você gostou dessa aula que explica um termo técnico de hardware e quer ter mais aulas assim, poste no comentário o que vocês gostariam de aprender. Outros quesitos técnicos de fonte, quesitos técnicos de processador, de memória, postem aí nos comentários. Quem gostou, não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever no meu canal que ainda não é inscrito, clicar no sininho para receber as notificações das próximas videoaulas. Eu vou fazer um review de uma fonte que tem o selo 80+, essa que eu mostrei aqui para vocês. Em breve você vê aí nos cards o link para essa aula. E é isso aí. professorramos.com.
compartilhando conhecimento. Até a próxima!